Bom, hoje a gente vai fazer de fato aqui o deploy do Chat.ut, que é uma ferramenta que é sensacional, principalmente para quem quer trabalhar com atendimento online. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal que essa aula vai ser bem bacana. Então para começar, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre recursos, tá? Aqui, no meu caso, você pode ver que eu acabei de reiniciar o servidor, então aumentei aqui para 2 GB. Deixa eu ver se foi isso mesmo, 2 GB de memória. Tá aqui, ó, foi esse aqui. De preferência, se você puder com 2 CPU, melhor ainda, mas para começar, 2 GB é o início, tá? Lembrando que eu tenho 2 nodes, 2 máquinas. Aqui ele fala na documentação para você começar com 4, mas isso aqui é se você tiver 10.000 conversas aí por dia. Não é o caso, acredito, seu. A gente está começando, então para começar tá bom, e depois você vai aumentando conforme a sua necessidade. A mesma coisa é a memória. Aqui ele recomenda 4 GB, seria interessante, mas é para 10.000 conversas, então você pode começar com 2 GB, certo? Feito isso aqui, eu vou vir para o Docker, e aqui a gente tem a documentação de como é que você faz para subir o container. Ele te dá aqui o Compose do Docker aqui, para você ver como é que funciona. Então, como requisito, você precisa do Postgre e também do Redis. São duas ferramentas que eu já falei aqui. O link está na descrição, um card aí acima passando para você ver essa aula que é essencial você ter, e a gente vai usar ele para poder subir essa ferramenta. Então aqui no caso, depois que você tem, né, o arquivo pronto, quando a gente for subir tem que rodar esse comando, e isso aqui a gente vai ver daqui a pouco como fazer um macete para a gente preparar o banco, para ele criar ali a tabela, né, e no caso o banco e as tabelas referente aqui ao Chat.ut. E também, para a gente começar, precisa da Cloudflare, daqui a pouco a gente vai ver. Eu vou aumentar aqui, eu vou explicar para você o que está acontecendo, tá? Então nesse caso, lá na documentação ele fala para você que aqui a gente precisa de 2 containers, no caso 2 serviços. Eu chamei de Chat.ut App, a imagem vai ser o Chat.ut na última versão, então você pode colocar a versão se você quiser, né, especificar. E aqui tem o comando. Nesse Chat.ut App a gente tem um comando para rodar ele aqui na porta 3000, e nesse caso é o que vai ser acessado pela web, tá? Então a gente vai pegar, tratar isso aqui com o nosso domínio e aplicar o certificado, que daqui a pouco eu vou te mostrar. Aqui tem comentado outra linha que a gente vai ver mais para frente, que tem relação com o que a gente viu ali no banco de dados, certo? Aqui eu tenho um entry point para ele pegar e verificar lá, se eu não me engano ele vai verificar o banco de dados Postgre, tá? Aqui nesse entry point. E temos o volume. O volume eu estou mapeando na Chat.ut underline data, dentro aqui do meu container, onde eu tenho o app storage. Então vou mapear, se caso eu reiniciar o container, o que eu tiver guardado, ele vai permanecer. Então fica de olho nisso aí também. Em seguida temos a network. Lembrando, para essa nossa estrutura, se você não viu, o link está na descrição. Eu tenho a network do Trafic para trabalhar com os domínios, e a app network que eu coloquei para colocar banco de dados e tudo que é em segundo plano, tá? Então eu defini e coloquei essa aplicação nessas duas network. E já aproveitando, né, a mesma coisa vai ser também aqui o work. Então você pode ver que o work é a mesma coisa. Deixa eu só apagar isso aqui. Vai pegar a mesma imagem, o que vai mudar de um para outro. Então, para você que está começando com Docker, é a mesma imagem só que o desenvolvedor fez um comando para a gente rodar. Então, nesse caso aqui, ele vai rodar o sidekick e vai ficar ali em background, tá? Ele vai ficar rodando, que vai ser o work que vai trabalhar com as tarefas. Então, aqui novamente, eu compartilho o mesmo volume lá de cima que a gente viu. Então, vai estar aqui no mesmo. A rede aqui, você pode ver que como eu não vou utilizar domínio, vai ficar em segundo plano. Eu vou utilizar só a App Network, que é a rede do banco de dados, para mim se conectar. E basicamente é isso aqui. Duas imagens igual, o que vai mudar é somente o comando. Agora aqui a gente vai para a network, não, para o deployment, o environment, melhor falando. Novamente eu tenho aqui todas as variáveis possíveis, ou você pode colocar mais, é só ver na documentação, tá? Aqui é o que você vai utilizar praticamente. E aqui a gente tem o nome da instalação, você pode colocar o seu nome, o nome do seu cliente, o nome da sua empresa. O Node Env para
colocar em modo de produção para informar, nesse caso, tanto o Rails, tanto o Node. Temos aqui o tipo da instalação Env, e nesse caso é Docker. E esse Secret Key Base é uma chave que você pode acessar qualquer site que gere chave e colocar aqui um valor, tá? Então você pode colocar aqui para ele fazer a encriptação com esse valor aqui. Depois tem o front-end URL, que você pode definir. Lembrando, sempre que tiver o URL, você vai colocar o HTTPS também aqui, o 2.//. Nesse caso eu coloquei chatut.meudominio.com.br. Você pode colocar o que você preferir. Em default local, coloquei PTBR, tá? A linguagem já em português. O SSL está como true. Esse enable account sign tá como false, porque eu não quero que pessoas cadastrem na minha aplicação. Eu preciso, né, no caso, se eu for cadastrar alguém, eu quero fazer esse cadastro e não liberar para todo mundo. Basicamente é isso. Depois temos o Redis, que pega a nossa URL, o nosso container Redis, que tem esse mesmo nome e essa mesma porta. Novamente, o link está aí para você ver. Esse vídeo é importante ter. E também o Postgres. Aqui o Postgres, a gente colocou, nós temos o host, que é esse mesmo nome, lá do nosso serviço, tá? Username, que é o username padrão. Eu poderia aqui criar um username só para essa aplicação, enfim, mas não é necessário, tá? E coloquei a senha lá do nosso banco, que a gente criou lá naquele vídeo que eu mostrei subindo o Postgres. Então você coloca a sua senha aí. E a base de dados, que é chatut, porque quando a gente rodar o comando aqui em cima, daqui a pouco, você vai ver que ele vai criar essa base de dados chamada chatut. Então você já pode definir e já deixar isso pronto. Aqui no armazenamento, tá como local. Aqui os logs do Rails, que o chatut é desenvolvido com Rails, né? Tá como true para a gente ver qual que é a informação do nosso container. E aqui esse use inbox, né, avatar para bot, está como true também. Feito isso aqui, pessoal, você vai copiar tudo que tem aqui e aí você vem aqui no segundo, no work, tem o environment, você vai e cola a mesma coisa, não muda nada. Então é só fazer uma cópia que vai ser a mesma coisa. E aqui por fim, temos o deploy, que é muito importante você colocar limite, tá? Então nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo para começar, você vai conseguir subir tranquilo com 0.50% do processador. E aqui no caso seria interessante 1 GB, mas eu coloquei 512 porque é uma aplicação do zero. E aí conforme for subindo, né? No caso, a forma que você recebe as mensagens, começar a subir um número ali, aí você vai aumentando o recurso conforme a sua necessidade. E nesse caso aqui, do app, eu estou trabalhando com domínio. Então aqui eu tenho labels e aqui, nesse caso, eu estou chamando o meu serviço, que é esse aqui em cima, é o mesmo nome que tem aqui. Eu criei rotas para ele, onde quando for acessado chatut.meudominio.com.br. Novamente eu vou explicar isso aqui, porque tem gente chegando agora e acaba não entendendo e pode ficar confuso. Então quando acessar meu domínio, ele manda aqui para o meu serviço. Ele aplica o SSL, né, na porta aqui 443, aplica o Let's Encrypt. E aqui ele faz o load balance na porta 3000, que é a porta do nosso container que ele abre aqui acima, tá? Então aqui a gente abriu e a gente já define SSL e abre essa porta. E nessa linha aqui, ele vai mostrar para você fazer uma configuração relacionada ao WebSocket. Eu vou comentar isso aqui, a gente vai ver quando instalar. Depois eu habilito novamente, você vai ver que é bem simples. Eu vou deixar assim, daqui a pouco eu te explico o que vai acontecer. Então basicamente eu só preciso do domínio aqui. O work não precisa, vai ficar em segundo plano, mas você tem que ter o deploy. E aqui eu coloquei 50% e coloquei a memória de 512. Novamente você pode colocar o quanto você quiser aqui de acordo com o seu servidor. É interessante saber que parece que, se eu não me engano, né, consultando, fazendo pesquisa e vendo alguns vídeos, parece que o que consome mais nessa versão 3 agora do chatut é o banco de dados, tá? Então veja bem aí quanto você está consumindo e aí você vai aplicando aqui o tamanho necessário, os recursos necessários. E aqui para finalizar a gente tem abaixo falando, né, o que a gente está utilizando. Então os volumes, que nesse caso é o chat ut underline data, que a gente utilizou aqui em cima, tanto no work e no app, e também as redes que a gente está utilizando, o traffic
e o App Network. E todos estão como external como true, como sempre, para não concatenar o nome da stack com o nome aqui da nossa rede. Feito isso aqui, antes de a gente dar o deploy, vamos vir aqui, né, na Cloudflare e vamos adicionar aqui o registro, tá? Então aqui do CNAME, já falei também sobre Cloudflare, tem link aí no canal, tem vídeo, né, melhor falando, você pode acompanhar. Chat.ut. Então quando eu acessar chat.ut.meudomínio, eu vou redirecionar para a server, que está bem aqui, ó, já está pronto, que pega o IP do nosso servidor. Então server.meudomínio.com.br, aqui eu vou colocar chat.ut, até vou colocar deletar depois, salvar, e está aqui já apontado. Então depois está apontado, você põe o nome que você preferir, tá? A gente volta aqui, e agora a gente vem em stack, adicionar novo, eu vou colocar chat.ut como o nome da stack, eu venho aqui, e agora sim a gente copia esse comando, eu volto aqui, eu colo, dou uma conferida para ver, tá tudo certo aqui. Depois a gente vai ver essa questão do certificado do WebSocket, né, melhor falando. E aqui nesse caso você pode pensar que eu já vou vir aqui e dar um deploy. Nesse caso não, olha só que bacana. Eu tenho esse comando, que é o comando lá para rodar as migration, né, e ele criar o banco de dados e aí também cria as tabelas. E aí nesse caso você pode ver que ele utiliza Docker Compose. Só que nesse caso eu estou utilizando Docker Swarm. Não vai, eu tenho um problema aqui, né? Você vai ver que não vai dar certo rodar esse comando. E aí, como é que eu faço isso? Porque eu tenho que rodar esse comando informando as variáveis de ambiente com relação ao meu banco de dados para ele conectar, rodar esse comando, criar lá o banco e as tabelas. Então como é que eu faço isso? Bem simples, ó. Eu estou utilizando o Docker. Eu poderia aqui criar um deploy e fazer isso através do container mesmo, só que no meu caso aqui não deu certo. Então eu comento esse comando que ele vai dar o start inicial da nossa aplicação. Eu venho e descomento esse que roda o banco de dados. Então perceba que eu estou fazendo a mesma coisa aqui, tá? Só que informando todas as variáveis de ambiente. E nesse caso ele vai pegar só do banco de dados para poder rodar a migration. E em vez de iniciar já o meu container, eu vou rodar primeiramente esse comando. Depois que ele me der o ok, que criou o banco, ficou tudo certo. Eu volto aqui, comento novamente e descomento ali para a gente rodar de fato o nosso container e acessar através da URL, certo? Então, se você não entendeu, você vai entender agora. Depois disso aqui, então vem aqui, ó, dou um deploy. Ele vai vir aqui, eu vou acessar. Eu venho aqui no meu app, que é o meu serviço, eu vou vir em logs, abrir nova aba, olha só o Docker, como é simples e fácil. Eu desço aqui, ó, ele já deu o comando. Então ele rodou o comando lá para mim, e se tudo der certo, a gente vai ver se ele vai apresentar que criou o banco de dados. Então com esse comando ele já cria o banco de dados, olha só que bacana. Já criou, deixa eu mostrar aqui para você. Ele criou esse banco chamado chat.ut. Nesse caso do chat.ut já tem esse comando que ele cria o banco de dados. No NTN a gente criou manualmente, lembra, né, para você que está acompanhando. Então dessa forma eu sei que ele criou e já está pronto, tá? E eu estou fazendo isso aqui, pessoal, porque ele fala para fazer isso, ó, até dar um RM só para subir e o container morrer, só para rodar esse comando mesmo, tá? Então não tem problema nenhum você fazer isso, tá? A gente está utilizando Docker Swarm e basicamente a gente está falando aqui já com as variáveis que a gente tem tudo prontos. Só que em vez agora de rodar novamente o comando, eu descomento a linha principal para de fato rodar aqui o nosso container na porta 3000 e ser tratado aqui com o nosso domínio que a gente já apontou e deixou pronto. Feito isso aqui, agora sim eu posso vir, né, depois de ter descomentado, habilitada a linha aqui normal, eu venho em update, marco aqui o update, vou esperar. Pronto. Ele já está preparando aqui, ó. Se eu vir aqui, abrir a nova guia para a gente ver. Ele vai subir novamente, agora com o comando correto. O comando aqui é esse. Então pode ver que agora está correto. Olha, já está pronto. Ou seja, agora ele está ouvindo nessa porta. 3000. Aqui. Esse 000 aqui é porque ele está pegando de qualquer IP. Então nem se preocupa com isso. Tá prontinho, pessoal. Olha só que bacana. Se eu atualizar aqui, vamos ver os serviços que tem. Já está rodando aqui o nosso app.
e o nosso work também. Nossa, simples. Deixa o like, hein, se você estiver gostando, mas não acabou ainda. Agora a gente vem aqui a nova aba. Eu vou acessar aqui na URL o que a gente acabou de apontar, que é o Chat-Ute. Eu vou dar um Enter aqui. Olha só, já está aí prontinho o nosso Chat-Ute. Entretanto, tem um problema, tá? Então vamos acessar aqui, que a gente vai para a última parte. Eu vou colocar meu nome. Eu vou colocar aqui o nome da empresa. Um e-mail aqui, eu vou colocar rafael@aprendanaweb.com.br. Ainda não tem esse e-mail. Depois vou criar esse e-mail aqui para estar utilizando. E vou colocar a minha senha. Uma senha aqui. Feito isso aqui, eu vou clicar em Finish. Ele vai pedir para colocar o e-mail novamente. Eu vou colocar a senha. Vou dar um Enter. Se tudo der certo, olha aqui, funcionando o nosso Chat-Ute aqui, né? Só que não. Se eu vir aqui, ó, inspecionar elemento. Deixa eu ver se eu não estou na frente, não. Se eu vir aqui em rede, eu tenho aqui, ó, um problema chamado WebSocket. Ele não está conseguindo se conectar. E é aquelas duas linhas ali de comando que você consegue resolver isso. Eu fiz isso de propósito, tá? O conteúdo aqui dos vídeos não é só mostrar código, é ensinar você, principalmente para quem está aprendendo Docker, né? Quer aprender um pouco mais, ver como é que funciona na prática. Que às vezes a gente só vê teoria e aqui a gente tem um problema para resolver. E aí, como é que eu faço esse problema aqui sumir? A gente volta na documentação. Aqui abaixo tem o Nginx, né, que ele utiliza. Então, basicamente, o que a gente evitou aqui é criar esse arquivo com Nginx, né? A gente fez tudo com Traefik, que facilita. Entretanto, tem algumas coisas que ele passa aqui, ó. E é aqui que está o segredo, tá? Ele passa aqui, ele seta um header chamado x4dead, eu acho que fala assim, for. E aqui ele passa... Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, é esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Ele passa um header, ele seta um header aqui do tipo fordead proto, acho que é assim que pronuncia, e passa o scheme. E aí ele habilita esse SSL on aqui, né? Que nesse caso é opcional. O que a gente precisa mesmo é desse aqui, ó. Pera aí, deixa eu só colocar aqui para você ver. Então o que a gente precisa é desse setup com o nosso Traefik. Então eu preciso definir isso aqui para poder funcionar, porque se você for ver no meu Chat-Ute, ele está dando problema no WebSocket. E aí, como é que eu faço isso com o Traefik? Novamente, tem a documentação lá. Eu não vou passar porque o vídeo está ficando longo. Então, nesse caso, não quero deixar muito longo, porque atrapalha, né? Acho que vocês não gostam de vídeo tão longo, fica aí tedioso. Então, eu venho aqui no editor. Eu venho aqui onde eu comentei. Eu vou descomentar. E ali a gente viu com o Nginx, né? Aqui, nesse caso, eu estou fazendo com o Traefik. Então, olha só. Eu estou criando um middleware chamado SSL Header, você pode dar o nome que você preferir. Ele tá pegando aqui no Headers, customizando. Então, esse custom que eu estou criando com o middleware é exatamente o que tem lá no Nginx que ele mostra. Então, eu informo aqui esse parâmetro, onde ele pega o protocolo proto aqui, que é HTTPS. Fazendo isso, eu crio o middleware, depois eu tenho que utilizar. E aí, quando eu vou utilizar isso aqui? Eu vou utilizar quando acessar a minha rota do Traefik. Então pego, ó, o nome do meu serviço. E aí quando eu acessar esse nome do meu serviço, ele vai cair nesse middleware que eu estou informando o SSL, pegando aqui o nome dele. Então o nome dele é SSL Header, que é o mesmo que eu criei aqui, tá? Pode ter ficado meio confuso. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl Z aqui. Então novamente, o nome do meu serviço é o mesmo que eu tenho aqui. Então, quando eu acessar a rota, estou definindo uma rota nova aqui, que é o nome do meu serviço aqui, tá? Que está lá em cima. Ele vai cair aqui nesse SSL Header que eu estou informando através dos headers, customizando, falando o tipo do protocolo que é HTTPS. Simples assim. Feito isso aqui, eu vou clicar aqui, dar um update. Eu vou continuar aqui no Chat-Ute. Olha, ele está sempre dando erro. E quando ele atualizar lá, ó, já veio. Então agora ele já pegou. E agora já não está mais com aquele problema, tá? Olha só, ele já está dando um get.
e não tá dando mais aquele problema com o WebSocket, só o fato de eu atualizar. Olha só que bacana. Depois dessa, deixa aquele like, que é muito importante, se inscreve no canal, porque aqui eu quero de fato te ensinar um conteúdo que seja útil para você, não apenas mostrar código, tá? Então dessa forma agora a gente está com o ChatUt funcionando, e aí você pode integrar, criar suas caixas de entrada aqui, integrar com a Evolution API, mas de fato agora já posso estar utilizando e está funcionando corretamente, tá? Legal, né? Aqui ainda existem algumas configurações que tem a ver com performance, você pode otimizar, então tem vários recursos ali que você pode incluir ainda mais, né, naquelas variáveis de ambiente, justamente para trabalhar aí de fato com o que você tem e extrair o melhor aí da sua aplicação. Foi um vídeo completo, espero que realmente ele tenha te ajudado. O conteúdo tá abaixo, tá, para você fazer o download, para ficar tranquilo, que agora eu posso colocar link, então vai estar aí o material de apoio. Você pode acessar o endereço material.aprendanaweb.com.br, eu estou colocando aqui, você faz o download, tá? Eu vou incluir agora o ChatUt aqui para você estar fazendo download. Como sempre, deixa um like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, se inscreve também para você que não é inscrito, para mim chegar aos 1000 inscritos, e faz o seguinte agora, deixa o comentário abaixo para mim saber se você gostou, mas que principalmente se te ajudou, tá? O importante é você conseguir entender e aplicar aqui o que eu te mostrei em produção aí para você subir o seu ChatUt. Então já já a gente se vê aí em um próximo vídeo.